Rafa Fustan da Mina, comprava livros. Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês de um livro que eu tô totalmente apaixonada pela história. Eu não sabia absolutamente nada dessa história. E o que me fez solicitar esse livro de parceria para a Editora Planeta foi o nome do autor, que é um autor espanhol que eu amo de paixão, chamado Javier Moro. Esse livro aqui, ó, Meu Pecado. Aqui no subtítulo já diz: a atriz espanhola que triunfou em Hollywood mudou o destino da Espanha na Segunda Guerra Mundial. Eu achava que era uma ficção, aí, né, recebi o livro e tal, comecei a ler. E aí não parei mais, porque eu lia e pesquisava, porque foi uma coisa assim. O Javier Moro, ele pegou essa história da Conchita, que na verdade o nome dela era Conchita Montenegro, uma atriz espanhola muito famosa. O nome de verdade dela era Concepción Andrés Picado. Ela era uma atriz, né, que tinha nascido na Espanha e tal, e aí ela foi tentar carreira nos Estados Unidos e foi muito triunfante. Ela chegou lá sem saber falar inglês e aprendeu inglês em 3 semanas para fazer um filme em 1931 com Leslie Howard. Se você não tá lembrando desse nome, vamos lembrar aqui que eu sou muito fã de O Vento Levou, e o cara é o culpado, né, o grande culpado, ele é o grande paixão de Scarlett O'Hara, de Vivian Leigh, né, no papel ali da Scarlett O'Hara. Ela amava o marido da prima, e esse cara, que era, né, o galã, né, super mulherengo na vida real e tal, ele tinha uma história bizarra por trás, que era essa aqui, que eu até anotei pra não falar besteira pra vocês, que eu sou ótima em mudar algumas datas. Vamos lá. Leslie Howard era um ator britânico, ficou famoso por ser o Ashley de O Vento Levou. Ele se envolveu com Conchita Montenegro nas filmagens de The Never the Taiwan Shall Meet. Gente, eu vi uns pedaços, eu vou botar os trechos aqui embaixo do filme, realmente é super assim. É estranho, né? Porque é preto e branco, você não sabe se o cara é bonito, se é feio, que cor que é, mas diz que ele tinha uns olhos maravilhosos, uns olhos lindos. Foi em 1931. O ator morreu em 1943, quando o avião que o levava da Espanha para o Reino Unido foi derrubado por caças nazistas. Ele era um agente do governo britânico na Segunda Guerra Mundial. Ele teve reunião com o então ditador Francisco Franco, o ditador espanhol, supostamente para falar de um projeto sobre Cristóvão Colombo. O que se discutiu, na verdade, nesse dia é que a Espanha ficaria neutra durante a Segunda Guerra em troca do reconhecimento do regime franquista, segundo o depoimento da própria Conchita após a morte dele. Pois é, pode ser que isso seja um spoiler pra vocês, pode ser, mas é porque essa história que é contada aqui, eu vi uma entrevista com o Javier Moro pra entender que boa parte dela é baseada em fatos reais, mas algumas falas e tudo ele inventou porque não tinha como saber. E aí, o que é interessante? Ele quis contar a neutralidade, né, da Espanha durante a Segunda Guerra Mundial através desse pacto aí, né, desse acordo, vamos dizer assim, com o Leslie Howard, que era um agente britânico, um ator britânico, que foi para uma reunião com a Conchita, e a Conchita era totalmente apaixonada por ele. E ela já era casada nessa época com o Ricardo, que era um diplomata. Aliás, a Conchita, gente, ela casou pela primeira vez em 1935 na França com um brasileiro, que o nome dele de verdade era Raul Juma, não é aquele Raul Juma que a gente conhece, não. E que ele utilizava o nome, né, de Raul Polien, sei lá. E eles se divorciaram em 39. Depois ela se casou com esse, ele também era cineasta e tudo, né? Parece que ele morreu em 2000, se eu não me engano. A Conchita morreu em 2007. Morreu tem menos tempo. Mas ela tem essa história muito forte da vida dela, da carreira e da paixão dela pelo Leslie. E aí o Javier, pela entrevista que eu vi ele fazendo, ele quis contar uma parte da Espanha, dessa Segunda Guerra, das decisões do general Franco, que até, por exemplo, tem aquela questão do fotógrafo de Mauthausen, que é o filme com Mário Casas, que eu já falei pra vocês, que eu sempre falo nos eventos e tudo dele, que o Franco mandou quem era comunista para os campos de concentração. Na verdade, ele era um aliado meio neutro, né? Um aliado neutro, você pode isso? Pode. Porque coisas que conta aqui no livro também, e que a gente sabe, é que ele ia passar O Vento Levou, o Leslie era aí, né, um dos atores principais e tudo, né? Na verdade, co-ator, né, que chama. Que vinha primeiro a Vivian Leigh e o Clark Gable, e depois vinha o Leslie, né, e o elenco de apoio que chama. E ele tava lançando esse filme aí do Vento Levou, que era, assim, um sucessaço de bilheteria, meu filme favorito da vida, né, gente? Então, quando ele foi lançar, o Franco meio que proibiu lá, né, na Espanha, dizendo que esse filme era
a favor dos Estados Unidos, que era contra o regime dele, essas coisas todas. Mas ela conseguiu assistir o marido dela, numa cena que ela narra, quer dizer, ele narra que ela deu uma segurada no marido dela, que era diplomata, enquanto as pessoas estavam gritando a favor de Hitler. Ou seja, tinha muitos espanhóis que eram sim a favor de Hitler, e esse ditador era mais pro lado do Hitler do que pro outro, mas ele não tinha, ele queria que aceitasse o governo dele desde que ele ficasse lá, então podiam se matar as outras pessoas. Ou seja, mais um que não vale nada. E ele se metia muito. Teve um filme que ela fez que ele proibiu porque, na verdade, no final ela ficava com um cara que era vermelho, que ele falava, e aí ele disse que nenhum vermelho merecia o amor, mas ele tinha uma grande paixão, assim, por ela, pelo trabalho dela, respeitava o trabalho dela, então por isso que ele recebeu tanto ela quanto o Leslie. Bom, essa história é muito interessante do ponto de vista de conhecer melhor a Conchita, de saber melhor sobre essa época da França, de entender essa história do Leslie, que a gente sabe quem ele é, mas não sabia dessa história toda por trás, eu pelo menos não sabia. A forma como Javier Moro escreve é uma forma, gente, assim, que você fica, sabe, parece que você tá lendo um livro de história, mas ao mesmo tempo você tá aprendendo sobre alguma coisa, mas não tá achando chato. Você lê em segundos. Eu li esse livro em um dia. Tudo bem, às vezes eu leio rápido e tudo, mas eu devorei madrugada dentro, porque realmente é um livro que te pega e é super interessante a história. Então é isso que é bacana da gente ler esse livro. Eu não vou falar muito mais sobre a vida da Conchita e sobre a sua carreira, porque tá tudo aqui dentro. Surrealmente, ela aos 32 anos se achava uma mulher velha. Ela também não quis mais fazer filmes depois da morte do Leslie, que foi por volta aí, de 43, 44. Ela largou a carreira, o último filme dela foi em 44, exatamente porque ela se sentia muito culpada por isso, né, por ter chamado ele pra, enfim, pra ir lá conhecer o general Franco e tal, e depois ele acabou morrendo, e ele, como as pessoas dizem ao redor, era o grande amor da vida dela, apesar de nunca tê-la assumido publicamente. Bom, é um livraço, sabe, é uma história assim interessantíssima. Eu tenho certeza que se você se interessa aí pela história da Conchita Montenegro, pela história do Leslie Howard, ou pela história de amores vividos, né, na época da Segunda Guerra, amores entre questão política, questão de Segunda Guerra, questão do ditatorial do Franco, você vai se interessar. Se você não gosta de nada disso, mas quer um bom livro, bem escrito, um autor que manda benzaço nas palavras, é esse aqui, Javier Moro. Infelizmente até hoje eu não o conheço, ele já vem em algumas bienais, mas eu sempre, quando eu chegava, ele já tinha ido embora, eu não consegui senha, enfim, essa minha vida louca insana de bienal. Espero muito que a Planeta traga ele de volta, que eu consiga um dia conhecê-lo. É isso, eu pretendo fazer um especial do Javier Moro aqui, que nem eu fiz ano passado da Maria Duenas, falei de quase todos os livros dela. Vou propor isso pra Planeta e ver se eu consigo mais alguns livros dele pra falar pra vocês, ok? Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram ou já leram esse livro, coloca aqui embaixo a sua opinião. Deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é muito importante. Se você tiver interesse em comprar esse livro, por favor, compre pelo meu link que eu coloco aqui embaixo, porque ajuda o canal. É com esse dinheiro que eu faço os sorteios, né? A gente ganha uma pequena comissão da Amazon, que é muito difícil de atingir os R$29, né? Pela quantidade de seguidores e de interações que eu tenho. Mas quando atinge, ele vai todo revertido pro canal pra fazer as promoções que eu faço aí nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um agradecimento à Editora Planeta pelo envio do exemplar. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal.